Ei, gente! Liciene, seja bem-vinda! Coloquei uma musiquinha calminha, porque nós, mamães, precisamos nos acalmar. Abrindo para Michele entrar, enquanto os nossos amigos chegam. Mi, tudo bem? Adorei esse boné que tá cortando. Ah, não, eu vou abaixar, não. Ah, aí sim. Liciene, seja muito bem-vinda. Você já participou de alguma live com a gente antes? Deixa eu abaixar um pouquinho esse som. Tá muito alto? Tá ótimo, assim. Aí, tá dando pra ouvir, Michele? Tá. Ei, Andréia, Lucas, tudo bem? Cheguei. A Andréia já chega assim, cheguei. Eu visualizo. Já chega chegando. Eu visualizo a Andréia chegando assim, cheguei. Primeira vez, seja muito bem-vinda, Liciene. Ah, Liciene, eu acho que eu falei com você pelo WhatsApp. Seja bem-vinda no grupo, ela é nova no grupo. Vai ser uma Espero que tarde goste. deliciosa. Oi, Leonardo, tudo bem? Aquele tchauzinho. Leonardo, essa criança linda atrás de você, como é o nome dele? Conta pra gente. Rafa, tudo bem? Eu vou dar tchauzinho aqui, Michele. Eu vou dar tchauzinho aqui, você reparou? Ai, ai. Babi, Eu fico querendo dar tchauzinho aqui, mas eu não consigo. Oi? É legal, né? Legal esse botãozinho de tchauzinho. Acho legal. Ai, eu amo, eu amo, eu amo. Ficou mais claro um pouquinho, melhorou. Luiz Felipe tem 8 anos. 8. E você sabe que o Bernard eu vou dando uma acelerada às vezes. O meu tem 6. E eu fico, às vezes, achando que ele já tem 7. Bom, gente, enquanto a galerinha vai chegando, eu queria pedir um favor para vocês. Ajuda a gente a divulgar. Pega um aviãozinho e manda para mamães ou papais que vocês sabem que estão online neste momento. Quem sabe eles não vêm, vão conhecer com a gente, né? Vão conhecer esse Isso projeto mesmo. também, que possa ajudá-los também, né, Michele? Isso, e hoje o assunto é tão importante, né, Aline? Exatamente. Como entender, deixa eu escrever aqui, como entender, eu vou pôr só a segunda parte, né? Como é que a gente colocou o título mesmo? Como falar a Como língua da falar a criança. língua da criança. Por isso, Se você acha que o seu filho não te escuta, aqui você vai descobrir como falar a língua da sua criança, para ela querer te escutar, né? Importante. exato. Eu vou botar assim como interrogação. Eu ainda não sei fixar. Deixa eu ver se eu consigo fixar. É só você clicar uma vez, não precisa segurar o comentário, não. Clica uma vez. Ótimo. Conseguiu? Consegui. Aê! Olá, gente. Todo mundo que tá chegando. Bom, a gente vai Elas falar precisam hoje. seguir vocês. Raquel, isso, vai compartilhando. Isso Ela falou mesmo, que indica gente. para todas as mamães. Obrigada. Mamães, sigam a gente. Por que eu estou com esse chapéu? Vou explicar. Por que hoje eu coloquei esse chapéuzinho? Tenho 4 filhos, Cecília. Meu Deus, você vai precisar de um chapéuzinho desse. Nossa! Você já está no grupo, né, Cecília? Por favor, você precisa estar lá com a gente. Ei, Renan, tá joia? Gente, por que é que eu estou com esse chapéuzinho? Como sou recreadora, lido muito com as crianças, eu falo que a imagem conta muito, né? Quando a criança ela te vê caracterizado daquilo que o cérebro dela identifica mais, ela vai se identificar mais com você, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Então a gente vai falar sobre falar a língua da criança, porque muitas vezes a gente está estressando e tudo mais por causa disso. Bom, tô dando spoiler, mas antes da gente dar continuidade nesse spoiler, vamos só relembrar o que a gente já falou até hoje. A gente já falou sobre a sensação de perder o controle, a gente já falou sobre o desespero mesmo, da raiva de explodir, né? A gente já falou sobre o cérebro da criança. E aí, hoje, a gente chegou num ponto que ele vem
casando com o que a gente disse ontem. Ontem a gente tratou as emoções e, sobretudo, aquele momento de explosão que todos nós temos com os nossos pequenos. Tem hora que é imprescindível, tem hora que a gente não consegue controlar e tem momentos de explosão. E aí a gente deu algumas dicas para a gente amenizar essa explosão. Hoje a gente vai dar continuidade nessa dica que a gente deu ontem, tratando esse assunto. Conversar a língua da criança. Não é isso mesmo, Michele? Isto. Ótima introdução. Começar, hoje eu tô falando, vou me segurar, que eu tô falando. Pra gente começar, eu queria pedir para vocês escreverem para mim uma frase que vocês já ouviram de uma criança, que vocês ficaram desse jeito, sem entender essa frase da criança. Frases típicas de criança. Eu vou contar uma para inspirar vocês, mas escreve para mim, gente. Uma pergunta que a criança fez e te deixou na saia justa. Uma frase que a criança já ontem teve mãe falando. Minha filha fala coisas que você não acredita. Conta pra gente. Uma pérola, né? Aposto que tá cheio de pérolas por aí. Conta essas pérolas. Uma vez a gente estava na roça. E na roça o pessoal mata a galinha, né? Na hora ali de fazer. Ela tá lá, caramba. Fomos matar a galinha. E a gente estava com a Duda, de 4 anos. A Duda viu matando a galinha. Gente, a gente deu uma piscada assim e não percebeu. A criança foi lá e viu matar a galinha. Aí nós, bom, então vamos sondar, né? Duda, você viu? Vi. Mas eu tenho uma dúvida. Qual que é a sua dúvida, Duda? O que vão fazer com o corpo agora? Da galinha. Como é que você vira pra criança e fala assim? Comer? Nossa. Como é que você Nossa, vira eu vejo tanta criança ficando impressionada por saber que a gente vai comer, né? Como assim? A gente tá comendo um animal, né? Espera aí só um minutinho. E aí, tem um monte de frases, né? Deixa eu ver. Não mandaram ainda pra mim. Frases de crianças. Mas a resposta o Léo já deu, né? Deixa eu ver se alguém mandou alguma aqui que eu perdi. O Léo já falou. Resposta ele já tem. É porque Deus quis assim. Já pensou? Criança não para com os porquês, né? Eu anotei isso aqui. Uma assim. O Vitor estava com a mãe e a irmãzinha quando a mãe lhe pediu um favor. Vitor, espera um pouco que vou trocar sua irmã. E ele suplica. Troca não, mamãe, eu gosto muito dela. Não troca não, eu gosto muito dela. Essa foi boa. Deixa eu ver, a Andréia colocou uma. Qual que a Andréia colocou aí? O meu filho falava que queria comer ovo em pé, cozido. Hã? Ou ovo deitado. Ou ovo deitado. O frito é deitado e o em pé é cozido. Ô, gente, olha a cabecinha deles, né? Da Sofia. Muito legal. O que a Sofia falou, Cindy? Peraí, perdi aqui. Sofia indo para a escola, no ponto de ônibus, viu uma pessoa que a intrigou e perguntou se era menino ou menina. Isso alto, Cindy? Perguntou para a pessoa? Né? Ai, ai, ai. Que pergunta que eu tô fazendo? Será que a criança vai perguntar alto? Será que a criança vai falar, olha, minha moça gorda, olha... Não, é lógico, né? Queria ter outra mãe. Cecília, essa é uma frase típica. Queria ter outra mãe, quero que bem você alto. morra. Isso não gosto de você, te odeio. E a gente Quem nunca ouviu? A gente vai falar um pouco disso, né? Mas aí eu tenho outra. Deixa eu falar uma outra. A criança rabiscou a cortina toda da mãe. A mãe pergunta: filho, quem fez isso na cortina? E ele responde: o lápis. Uai, claro, né? Ah, meu dedo que não pode ser. Mãe, essa aqui eu acho que a maioria já falou. Mãe, por que criança que é pequena dorme sozinha e mãe e pai que são grandes dormem juntos? Gente, meu sobrinho já falou isso. Minha irmã ficou assim, gente, é mesmo, né? E agora? Michele, mas eu queria te perguntar uma coisa. Será que Diga. isso é só engraçadinho mesmo? Ou tem alguma coisa a ver com o desenvolvimento mesmo da criança? Sim, tem a ver como a criança percebe o mundo, né?
E a criança, ela percebe o mundo do jeito dela. E é um jeito único e é diferente do nosso. E eu acho tão importante a gente entender um pouco desse universo infantil e começar a olhar o mundo pelos olhos da criança, porque eu acho que quando a gente consegue se conectar, é claro que a gente nunca vai conseguir, né, enxergar com esses olhos que tudo vê, mas Sim. eu acho que quando a gente consegue compreender, a gente conduz muito melhor. Porque aí a comunicação flui. Porque aí o adulto consegue entender a criança consegue entender o adulto, e a cooperação é muito mais tranquila de acontecer, né? Porque se o adulto fala uma coisa e na cabeça da criança tá outra, ela tá viajando lá em outra coisa, e muitas vezes aquele papo que a gente estava falando do óbvio, né, o Aline? A gente acha que porque é óbvio para mim, vai ser óbvio para a criança. Muitas Uhum. vezes não. É importante explicar as coisas em uma linguagem que ela vai entender, em uma linguagem agradável que ela queira ouvir, né? Principalmente, usando sempre da brincadeira, né? Aquela questão de se conectar através do lúdico, porque aí ela vai querer ouvir, ela vai sentir até prazer em estar contribuindo. Ontem Então é bem você. importante. Não é só engraçado, mas é interessante a gente pegar todas essas frases para perceber que o mundo dela é diferente. A criança não sou eu. Eu sou diferente dela, ela é diferente de mim, nós somos seres únicos. Então vamos tentar entender um pouco do mundo delas. Isso. Ontem você falou-se daquele exemplo que eu amei, do cérebro, né? Do cérebro estando Uhum. assim ou assim. E quando você deu o exemplo da palma da mão, era aquele cérebro primitivo, né? E é muito fácil da gente Sim. entender. A criança chega ao mundo com aquele cérebro primitivo, né? Só reações, vamos dizer assim. E aí ela começa a aprender coisas e ela vai, à medida que ela vai aprendendo, ela vai evoluindo, né? E aí ela vai preenchendo aquilo ali. Ontem a gente falou sobre a importância de trabalhar as emoções para ela conhecer e quando as emoções acontecerem, a gente conseguir ter um diálogo aberto com elas. Eu estou com raiva. E aí ela vai entender, mas o que é raiva? Eu estou triste. Aí ela vai entender, mas o que é triste, né? E Uhum. aí, dentro disso, Michelle, eu estava pensando sobre a questão dos inputs. A gente estava falando sobre esse conceito que a gente estava fazendo curso juntas e a importância de colocar inputs na cabeça da criança. O que são inputs? Informações. Informações de mundo. De conhecer o que é gelado, o que é frio, o que é isso, o que é chover, o que é amor, o que é quebrar, o que são as coisas. Né? Essa é muito importante para depois a gente conseguir conversar com elas. Não é verdade? Sim, Gerar, faz todo gerar. sentido. Oi, travou? Travou? Não, Para mim, voltou. não. Então, a gente vinha falando disso, aí a gente queria fazer essa conexão. É importante, gente, que você introduza essas informações para a criança. Porque muitas vezes a gente vai conversar com elas sem levar em consideração que elas não sabem determinado assunto. Elas simplesmente não sabem, elas não conhecem. Deixa eu fazer aqui uma dinâmica sobre isso com vocês rapidinho, gente. Eu queria que alguém me descrevesse aqui nos comentários o que é um bicho. Eu vou falar o nome do bicho e vocês vão descrever para mim. Ele é assim, assim, assado. Eu gostaria que alguém descrevesse para mim. Se você não conhece, você pode simplesmente dizer não conheço. Como é um gíglio africano? Eu gostaria que alguém digitasse para mim como é O o quê? animal. Oi? Repete o nome. Como é? Descreva para mim como é o animal gíglio africano. Vou esperar alguém me mandar aqui. Nu, kkkk. Nu, kkkk. Descreva Oi? para mim. O que é, gente? Um gíglio tão simples, um gíglio africano. Não conheço. Alguém Giglio conhece? africano. Descrevam aí, gente. É Não é africano, possível que vocês não conheçam um giglio africano. quatro patas. Hã? Oi? Não conheço? Tô gostando. Continue comentando. Continue comentando. Adorei as carinhas, Aninha. Giglio africano. Ah, Não é possível. Eu não acredito que
não conhecem o giglio africano. Desconheço. Não, gente, não é possível. Como assim vocês não conhecem o giglio africano? Como é que eu vou Não dar acredito. continuidade nessa live se vocês não conhecem o giglio africano? E eu queria falar dele agora. Bom, adorei os olhinhos. Gente, vocês me surpreenderam com as suas reações, porque é isso mesmo. Interrogação, olhinhos, não conheço. É isso. Se vocês não conhecem, como é que eu posso falar desse assunto? Ele é da África. Se a gente Boa. não conhece, como é que a gente pode dar continuidade no assunto? Da mesma forma, a criança. Se a criança não conhece os assuntos, como é que ela... Fui dar um Google. Robô, não vale. Não vale. Ah, Por que eu tô falando, fazendo essa dinâmica com vocês? Olha a sensação do desconhecer. Como é que você se sentiu? Você ficou perturbado, provavelmente. Você foi lá dentro dos seus pensamentos, buscar dentro dos seus conhecimentos, dentro da sua experiência de vida, um giglio africano. E não conheceu. Por quê? Não existe. A gente pesquisou algo que não existisse exatamente para ter esse resultado. Mas, gente, é mais ou menos essa sensação que a criança tem quando você tenta falar alguma coisa com ela que ela não conhece. Ela vai ficar olhando para você mais ou menos assim. Aí você vai falar com ela provavelmente assim, entendeu? E ela em resposta vai te responder assim, com alguma medo. coisa desse tipo. E às vezes vai fazer o oposto, né? Às vezes ela faz o oposto do que foi pedido, porque ela não entendeu, e depois ainda vai ser xingada, né? E aí ela vai ficar mais ainda sem entender. Esse menino só faz as coisas, o oposto, ele é do contra, né? Até parece que eu mandei ele ir fazer o que eu mandei ele não fazer. É mais ou menos por aí, gente. É isso que a gente quer trazer à tona para vocês. A importância de você dar a informação para a criança, de você gerar, proporcionar inputs para ela. Como que você vai conseguir que ela te entenda se ela não tem recursos lá dentro ainda para isso? Então, por exemplo, quando ontem a gente falou sobre trabalhar as emoções, quando a gente lança assim, live sobre como diminuir a raiva na criação do filho. Aí você entra aqui imaginando assim, hoje eu saio daqui com esse problema resolvido. Hoje eu... voltou. Hoje eu saio daqui... Aline, desculpa. Tudo bem. Hoje eu saio daqui sem problema, eu não vou mais ter raiva, porque essa live vai resolver o meu problema. Só que aí você pode se sentir frustrado. Peraí, não, essa live não resolveu o meu problema. Eles mandaram eu criar rotina, mandaram eu treinar todo dia. Mas para você estar onde você está hoje, do jeito que você está hoje, você começou há muito tempo atrás. Então, a melhor forma de você melhorar o seu futuro é você criar o seu futuro. É a melhor forma. Não tem jeito de seu futuro ser diferente, como dizia Einstein, né? A ignorância é você fazer a mesma coisa todos os dias e esperar um resultado diferente. Não vai acontecer. Se você não mudar hoje, se você não começar hoje a mudar você. E aí, quando a gente entra no diálogo com a criança, você tem vários recursos. E um deles que a gente queria trazer aqui como técnica para vocês é o conceito de rapport. Michelle, eu não sei se eu estou falando certo. É rapport. Rapport. Eu falo rapport. Se tá certo, eu não sei, mas eu falo rapport. Escreve R-A-P-P-O-R. Pronto. Problema resolvido. R-T, isso. É, né? Rapport. E aí, Michelle? Vamos explicar para eles o que significa essa palavrinha mágica? Ô, Aline, eu tô sentindo que o meu tá travando. Você tá conseguindo me ouvir? Gente, me conta se tá travando para vocês. Para mim, não tá travando o seu, não, Michelle. Eu tô me vendo lenta. Isso. Não, aqui tá então, indo legal. Então tá jóia.
Rapport é quando a gente se conecta com o outro para passar alguma mensagem. Então, primeiro você precisa compreender o outro, né? Para haver realmente essa conexão, essa empatia. Então, quando a gente tem esse olhar, a comunicação ela flui muito melhor. E tá normal? Ah, que bom. E eu queria até complementar esse significado do rapport com algo que eu li no livro do Cérebro da Criança também, que o Daniel Siegel traz, que tem muita coisa a ver com o rapport, que ele fala o seguinte: quando você quer corrigir a criança, você não pode simplesmente corrigir e desejar que ela faça aquilo que você quer. Mas primeiro você precisa se conectar com ela. E esse seria o rapport. É conexão antes da correção. Eu achei bacana isso que fica fácil de decorar, né? Conexão antes da. Não, é isso mesmo. Conexão antes da correção. Por quê? Porque primeiro você tem que compreender. Então, vamos supor que a criança está fazendo algo que ela não quer fazer. Vamos pegar um exemplo aqui. A criança está brincando e você quer que ela pare de brincar porque chegou a hora de ir para a escola. Vamos supor. Se você chegar e já falar assim, meu filho, guarda esses brinquedos aí, vão para a escola, vão vestir o uniforme e bora. Ela tá ali super concentrada, fazendo o que ela gosta. Provavelmente, em muitos casos, ela vai falar que não quer e vai fazer uma birra se você insistir, vai gerar todo aquele caos e você vai ter que levar ela à marra para vestir o uniforme, e aí vocês já imaginam como vai ser, né, essa ida à escola. E agora, se você usa esse rapport, se você usa a conexão antes de fazer esse pedido que você quer, você pode chegar e falar assim: tá legal aí, né, meu filho? Eu sei que você gosta de brincar. Eu sei que você adora Lego. Você tá aí concentrado, né? Eu sei que você queria ficar, que você queria estar aí. Só que agora é hora de ir para a escola. O que que a gente precisa fazer? Então, é conectar primeiro, demonstrar compreensão. Eu sei que você está gostando. Então, ela vai se sentir compreendida. Olha só, ele me entende, ela me entende, né? A criança se sente assim. Quando ela sente que você está entendendo os seus sentimentos, entendendo o que, que ela tá gostando de ficar ali, ela já vai querer te ouvir. Ela já vai estar aberta para o que você tem a dizer, porque você se conectou. Comunicação não violenta. Eu vou falar um pouquinho mais da comunicação não violenta, Gi, daqui a pouco também, que eu acho importantíssimo. O dos 4 passos, né? E aí, ela já vai querer te ouvir. E aí você faz o pedido de uma forma lúdica, gente. Isso aí a Aline vai poder dar até mais dicas que eu. Mas assim, quando você fala que entende, e você fala assim, mas a gente precisa ir. Como que nós vamos fazer? O que que a gente vai fazer? Como que a gente vai guardar esses brinquedos de uma forma legal, né? Então, e fazer essa pergunta para ela também é interessante para ela se motivar, para ela querer contribuir, para ela pensar em uma solução criativa para guardar esses brinquedos, para depois ir para a escola, né? E aí tem uma chance muito maior de tudo fluir bem, né? Porque não houve nenhum embate. E aí volta naquela questão, não houve ameaça à autonomia dela, então ela não vai gerar resistência, né, Aline? E aí muda de figura. Então acho que esse rapport é fundamental no relacionamento com qualquer pessoa e principalmente no relacionamento com a criança, que a cabeça dela é totalmente diferente da gente. Então a gente precisa entender um pouquinho desse universo infantil para poder conectar com ela antes de fazer qualquer pedido, qualquer correção. Exato. Na recreação, trazendo um pouco, né, para essa experiência de recreação, eu tive muita resistência de algumas pessoas quando a gente vai introduzir esse conceito, porque falar, é um conceito. Mas porque as pessoas acham que o rapport é eu, quando eu vou conversar com uma criança, ficar assim. Não é isso. Então vamos ao que não é. Então, gente, o rapport, ele não é eu virar para a criança e ficar eu ainda tinha com você aqui. Não. O rapport é você compreender quais inputs a criança tem para ela te entender. Se você
tentar mostrar para ela as leis dos adultos, ela não vai compreender. Você é adulto e você sabe que se a criança faltar de aula, que se a criança brincar com um vidro, que se a criança tiver determinados comportamentos, você vai saber que ela vai se machucar e que isso vai doer. E que se ela não for para a escola, ela não vai aprender. E que ela, quando for adulta... Por exemplo, é isso, a questão do tempo. A criança, muitas vezes, não tem muito claro a questão do tempo. Do ontem, do hoje, do amanhã. Quiçá ela visualizar que um dia ela vai ser adulta, que ela vai ter que ganhar o dinheiro dela, ter as responsabilidades dela. Então, primeiro você tem que dar essa informação para ela. Ela não nasceu sabendo isso, né? Ela não nasceu sabendo. Então, a gente tem que dar as informações e contar para ela do jeito que ela entende. Então, por exemplo, quando você tá lá, teve gente que falou várias vezes que tá brincando que a filha adora brincar de casinha. Olha que momento ótimo para você introduzir alguns conceitos que você vai precisar lá na frente. Olha, eu sei que eu sempre tenho um embate na hora de ir para a escola. Eu sei que eu tenho esse embate. Então, lá na hora que eu estiver brincando de casinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que ir trabalhar ou eu vou colocar minha filha para ir trabalhar. E aí, eu falo para ela, quando você trabalha, cada vez que você trabalhar, você vai ganhar uma coisa que você gosta lá. Vai ter a lojinha que você vai comprar uma coisa que você gosta. E aí, depois, quando for lá na hora do embate, você vai dizer para a criança, olha, você lembra que a gente estava brincando de casinha? Na vida real também é assim, sabia? E aí você vai estar conversando a língua dela. Vai estar trazendo os seus inputs, que são muito maiores, para os inputs dela. Levando em consideração quais conhecimentos ela tem e usando estes conhecimentos para fazer ela entender. Os conhecimentos dela. Envolve muita empatia, né, Michele? Sim, empatia pura. Não é? Muito interessante isso. E aí muda de figura, né? E o quanto é importante também, Aline, as histórias, né? Eu acho que usar as histórias também para ensinar o que você quer ensinar, ao invés de falar de criança, você pode criar uma história, você cria um personagem, porque a criança ela está no mundo da fantasia. Então tudo para ela é incrível nesse mundo. Então, quando você consegue criar uma história e incluir dessa história o que você quer ensinar para a criança, aquilo vai ficar guardado, ela vai conseguir absorver, porque ela está prestando atenção, ela está interessada, ela vai aprender com prazer aquilo. Então, depois, quando você precisar, você já deu esse input através das histórias, e aí, quando você precisar, você lembra daquele personagem, daquele ursinho que fez aquilo que eu te contei aquela vez? Pois é, né? E aí você já relembra, ela já vai relembrar, porque ela vai associar com aquele personagem. É interessante até conhecer a criança para saber os personagens que ela mais gosta, porque aí vai ser mais interessante ainda para ela, né? E aí, todas as vezes que você precisar de algum recurso, de reforçar alguma coisa, porque tem uma coisa que eu vejo as mães falando muito, que é, eu já falei mais de 1000 vezes e meu filho não me escuta. Quem nunca falou isso, gente? E aí eu fico pensando aqui, Aline, tudo bem que eu não sou mãe, não me julguem, mas eu fico pensando assim, uai, se você já falou mais de 1000 vezes, quem será que tá errando nessa história? Eu acho que é você que não tá conseguindo se comunicar direito, né? Sabe o que, Mas, gente, que eu visualizo? É você falando, né? Vamos supor, vai escovar dente. Uma frase típica. O que a criança tem? Você fala, vai escovar dente. Aí eu fico visualizando aquelas palavras dançando no ar. E quando chega na criança, chega uma coisa tipo... E esse Schussheim 1000 vezes. E a criança fazendo cara de paisagem. Entendeu? Entendeu? Entendi. E principalmente os sermões, né, Aline? Os sermões eu enxergo muito como isso. Tipo assim, o adulto tá ali falando. Isso não pode por causa disso, por causa daquilo outro, porque eu tenho compromisso. E aí começa a falar do monte de compromisso que o adulto tem, como se a criança desse importância para isso. Gente, o mundo da criança, a importância que ela tem é o brincar.
Para ela não existe nada mais importante do que brincar. Ela não entende que tem que ter horário, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. Então não adianta você ficar dando sermões, falando mil coisas que ela não vai conseguir absorver. Isso tem que ser introduzido aos poucos para ela, através da brincadeira, através das histórias, para ela ir percebendo a importância. Porque ficar falando um texto para ela querer fazer alguma coisa, tem crianças que eu já vi fazendo que literalmente tampa os ouvidos. Eu não quero ouvir você falar mais. Por quê? Porque eu não estou entendendo nada. E do jeito que você está falando, né? Às vezes assim, tá. Às vezes o adulto está falando de uma forma tão ríspida que aí que ele não quer ouvir mesmo. Esse jeito que você está falando, eu não quero ouvir. Eu não quero absorver isso dessa forma, né? Então, assim, pensar em mudar a forma, mudar o conteúdo, ser o mais objetivo possível, porque a criança ela vai aprender com poucas palavras, através da simplicidade. A Andréia comentou alguma coisa aqui. Dependendo da idade, a criança não tem nem condições fisiológicas, não tem condições neurológicas, ela não tem seu cérebro desenvolvido, porque, como eu falei ontem, a última parte a se formar, que é a parte racional, é essa parte que consegue entender coisas mais abstratas, que consegue analisar. Ela ainda não tem isso formado, gente. Então, assim, quanto mais simples e objetivo a gente for, e quanto mais brincadeiras a gente conseguir encaixar aí nessa comunicação, travou, mais fácil vai ficar. Né? E uma outra coisinha aqui, Aline, que eu gostaria de falar é sobre os nãos. Porque aí também entra uma questão da criança não querer ouvir, e na verdade não é só não querer ouvir. Tem algo muito mais profundo aí, nessas questões do não. Vocês sabiam que a criança escuta em média, lógico que isso foi um estudo, isso é muito relativo, em cada área de um jeito, mas já teve um estudo que disse que a criança escuta em média 400 nãos por dia. Então você pensa. E aí, eu queria até trazer um conceito aqui da PNL, que é a programação neurolinguística, que fala muito sobre o não, que é o seguinte: eu vou fazer um teste aqui com vocês. Gostei da ideia da Aline, agora é eu que vou fazer. Eu quero que vocês não pensem em uma borboleta colorida. Não pensem em uma borboleta colorida. Por favor, não pensem em uma borboleta. Alguém aqui conseguiu não pensar em uma borboleta colorida? Eu acho que não teve jeito. Eu pensei. Então, assim, a questão é a seguinte: como pode não para fixar o não? Não entendi. Gente, como a gente desconstrói esse não? Então, a Amanda já até colocou uma borboletinha ali. Não tem jeito, a gente pensa na borboleta, por quê? Porque o não, a Amanda falou que é a primeira coisa que veio. A primeira coisa que vem é o que está depois do não. Porque o não, ele é neutro. Pensa no não. O que você pensa? O que vem na sua mente quando fala não? Não existe uma imagem do não. Né? Então, como não existe uma imagem para o não, a criança ela vai focar, não só a criança, a gente também, mas principalmente a criança, ela vai focar no que vem depois do não. Então, se você fala assim, não sobe nessa cadeira, o que ela vai fazer? Focar totalmente a sua visão, né, o seu interesse para a cadeira. Porque o cérebro vai focar no que vem depois do não. O não tem imagem, então eu foco no que vem depois dele. Então eu falo, não corre. A criança vai fazer o quê? Correr. Você deu uma ideia para ela. Então, a Fernanda contou uma história, eu não sei se a Fernanda está aqui, não vi se ela entrou, mas ela contou uma história no grupo que eu acho que ilustrou bem isso, que ela estava com uma tinta, ela ia pintar uma casinha com a filha, estava com uma lata de tinta e ela falou assim, eu só vou ali buscar alguma coisa, não mexe nessa lata de tinta. Foi isso que ela falou, não mexe nessa lata de tinta. O que aconteceu? A criança foi lá, curiosa,
com a lata de tinta, pegou, derramou, sujou a casa inteira, né? Foi uma história até muito bonita no final, mas assim, ilustrou perfeitamente essa questão da gente ter que evitar os nãos para não causar realmente o oposto daquilo que a gente quer. E aí a Cindy complementou exatamente com o que eu quero finalizar nesse assunto. Direciona para o que a criança pode fazer. Então, todas as vezes, eu não quero que ela sobe na cadeira. Pensa nesse ambiente, o que que ela pode fazer aqui? Ah, ela pode brincar com aquele quebra-cabeça. Então, ao invés de falar assim, não sobe na cadeira, você fala assim: olha aqui, minha filha, esse quebra-cabeça que legal. Vai lá brincar com ele. Ao invés de falar assim, a criança quer um biscoito, você falar não tem biscoito, você pode falar, minha filha, tem banana e uva, qual que você quer? E a atenção Sabe? da criança é tão facilmente conduzida, né? A gente Sim, consegue conduzir tão fácil. Eu falo assim que cores, sons, todos trazem a atenção da criança, sabe? Quando você exatamente. faz um barulho diferente, muito em recreação, deu uma travada agora? Muito, se travar de novo, vocês avisam. Muito em recreação, eu trabalho, a gente trabalha muito com a atenção das crianças. E não é o gritar, não é sair gritando. Às vezes, um apito, mas ali nesse cenário, né? Um apito, um chocalho. Você vai fazendo barulho, as crianças vêm, elas olham. Bota um negócio desse colorido e faz barulho. Gente, às vezes eu chego num lugar com várias crianças, eu não preciso falar. Só chegar toda colorida e com o negócio fazendo barulho. Só. E a criançada vem. Então, a atenção delas é muito facilmente conduzida. Se então eu começar a fazer esse exercício, que inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui, vale para a vida, né, Michele? Esse Com exercício. certeza. Porque se a gente começa na nossa vida, como um todo, colocar na sua rotina, no seu dia a dia, a não olhar o lado negativo das coisas, a não soltar palavras negativas, a não falar coisas negativas, você está fazendo isso com você mesmo. Direcionando a sua atenção, né? E direcionando a sua atenção, e aí o seu cérebro não vai se desgastar tanto. Um exemplo tão recorrente nesse momento da pandemia, que eu mais ouvi. Quem está assistindo demais o jornal, quem está assistindo muito jornal, está começando a entrar em depressão. Tá começando a ficar com os dias pesados, triste. E aí você redireciona a sua atenção para coisas mais leves, para coisas mais agradáveis e mais úteis. Não, mais úteis não, porque a gente precisa da informação. Acho que eu coloquei errado aqui. Coisas que sejam mais pertinentes para você naquele momento, você acaba ficando até com a sua energia mais elevada, né? Sim. Aline, tem uma pergunta interessante aqui. Hum, Posso ler? sim. Você já concluiu? Eu Não já sei se eu te vou falar, já contei. concluí. Ah, a Cássia, ela deve ser professora, né, Cássia? Ela falou assim: agora me lembrei dos combinados da sala de aula. Não pode morder, não pode bater. Como reestruturar esses combinados? É interessante mesmo, né? Porque a gente coloca um monte de não, assim, né? Às vezes até pregado nas paredes: não isso, não aquilo outro. Será Não. que adianta? Será que é eficaz esse monte de não na sala, né? E aí, eu quero trazer uma ideia aqui. Eu acho que existem muitas ideias, né? Usa aí sua criatividade, mas só como input aí para vocês. Eu acho que poderia ser legal fazer um cartaz e colocar assim. Quais são o que que em sala de aula a gente precisa respeitar? Então, colocar várias colunas e fazer o aluno construir isso junto com os professores. Isso faz total diferença do que a criança chegar lá e já ter as regras todas estabelecidas, aquele monte de não, e ela nem participou disso e ela nem sabe direito como é, o que que não é. Então, primeira coisa, construir juntos. Segundo, perguntar para ela: aqui a gente precisa respeitar os colegas. O que que a gente pode fazer para respeitar os colegas? E aí cada um vai falando e o professor vai anotando. Cada um vai falando, o professor vai anotando. O que que a gente precisa fazer para ser pontual, para chegar em sala de aula na hora? O que que a gente pode fazer? Aí ele vai falar. Isso vai ajudar até a mãe em casa, antes de ir para a escola, né? E aí eles vão, sabe, ir colocando em cada coluna o que é importante e deixar eles trazerem soluções.
e sempre no positivo. O que que a gente deve fazer? Porque aí a criança nem vai pensar em bater, em morder, porque ninguém falou sobre bater e morder. Ninguém Todo mundo colocou essa. falou, todo mundo falou sobre o que pode, ela vai focar no que pode. Então a tendência é ela fazer o que pode, realmente, né? E principalmente quando ela participa. Porque se ela não foi nem incluída nesses combinados, aí ela não vai querer participar, não. Tá ferindo a autonomia dela, tá ferindo o poder de escolha dela. Aí ela vai fazer o oposto, muitas vezes, né? Exato. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que a gente tem um hábito ruim de subestimar as crianças, né? Elas são crianças, elas não sabem de nada. E aí, quando você falou, né, sobre respeitar a autonomia, estimular a autonomia dela, fica até mais fácil você se comunicar, porque ela vai se sentir importante quando você coloca ela para fazer as regras e para entender o que está sendo feito, né? Então ela vai se sentir mais importante, ela vai se sentir engajada. Hoje eu estou ilustrando muito com a recreação, eu acho que eu estou com saudade de fazer recreação. Na recreação, sabe o que eu faço? O que acontece? Por que eu estou falando, ilustrando muito com a recreação? Porque na recreação, geralmente, na maioria dos casos, a gente chega num lugar onde tem várias crianças diferentes, com criações diferentes, e a gente está se conhecendo naquele momento. Então, a grande maioria não se conhece, ou então só encontra de vez em quando, e aí a gente está se conhecendo naquele momento. E aí a gente precisa usar muito essa questão do diálogo para falar a língua delas e para entender essas coisas, porque aí é uma coisa que eu não posso construir. É uma coisa que eu tenho minutos para construir, né? Então eu uso primeiro o ganhar a confiança, porque quando você ganha a confiança da criança e a criança te admira, você faz ela te admirar, né? Porque você ganhou a confiança dela. Eu até fiz um post outro dia falando dos 5 passos para você ganhar a confiança da criança. Você vai mostrar para ela que ela é importante para você. Então, ela começa a te admirar. E aí ela quer te agradar também. Porque ela te admira e ela quer te fazer feliz. Então, esse é um passo muito importante do rapport, né? É a gente fazer essa troca mesmo. Eu mostro para você que você é importante para mim. E você me mostra, você reflete isso para mim. Então, por exemplo, quando a criança vai sentar, o exemplo que você deu, sentar na sala de aula com a professora e criar as regras da sala, a professora já sabe as regras que ela quer colocar. Ela já sabe. Ela só vai conduzir. E aí Fazer as perguntas certas, né? E aí a gente já falou. A criança é muito facilmente conduzida, desde que a gente dê valor a ela. Não vou subestimar. Você é um ser inferior porque você nasceu depois de mim. Não é isso. Né? Você não é um ser inferior porque você nasceu depois de mim. Senão, E muito eu pelo seria contrário, mais ela inferior ensina de todas tanto, aqui. né, Aline? Porque eu tenho certeza que eu sou mais novinha dessa roda aqui. Tenho certeza disso. Brincadeiras à parte, Michele. Eu acredito muito que se a gente, primeiro, promover o respeito, né? Trouxer a confiança da criança para a gente, e a gente começar a trabalhar dessa forma positiva, a gente consegue conduzir elas nessa criação mais fácil, ter o respeito delas também maior, e assim a gente chega naquela promessa que a gente tanto tem feito. Imagina um dia a dia mais tranquilo, um dia a dia mais leve. Não é verdade? Mais legal e criativo, né? Mais legal e criativo. E outra coisa que eu quero trazer aqui, Aline, para complementar isso tudo, é que não basta saber tudo isso, né? Absorver todos esses inputs, se a gente não utiliza ferramentas para o autoconhecimento. Então, assim, porque a gente não consegue mudar se a gente não se autoconhece, se a gente não percebe como a gente pode mudar. Então, eu acho que a CNV entra aí como uma ferramenta de autoconhecimento. CNV, para quem não conhece, é a comunicação não violenta desenvolvida por Marshall Rosenberg. Gente, quem nunca leu esse livro, assim, eu indico para todo mundo, porque ele é maravilhoso. Ele tem informações ali que realmente transformam vidas, sabe? Transformam relações. E existe 4 passos que eu vou falar bem resumidamente aqui, porque o nosso tempo já está se esgotando, né?
Mas eu acho interessante porque nos ajuda nesse autoconhecimento, não só no autoconhecimento, mas ajuda também a gente conhecer um pouquinho mais a criança. Que é o seguinte: o primeiro passo que ele fala para a gente, na verdade, o objetivo dele é desconstruir uma comunicação violenta, porque nossa sociedade, a gente se comunica de forma violenta, às vezes sem nem perceber. Às vezes, até no silêncio, a gente está se comunicando de forma violenta. Por quê? Porque a gente quer demonstrar indiferença, a gente está com raiva. Então, assim, a gente comunica muito à base da violência. E o objetivo dele era desconstruir essa comunicação violenta para uma comunicação compassiva, porque ele diz que a gente nasce com essa comunicação, com esse desejo compassivo de empatia, mas a gente vai aprendendo a agir de forma violenta através da nossa sociedade. E aí, para resgatar tudo isso, ele criou 4 passos. O primeiro passo, quando você está conversando com alguém, principalmente em momentos de conflitos, né? Então a pessoa ela trouxe alguma coisa. Vamos usar o exemplo da criança, porque aí eu acho que fica mais fácil para o que a gente quer dizer aqui. A criança está fazendo uma birra. Vamos supor um exemplo assim mais Para ilustrar, né? que arrepia os cabelos, né? Dos pais. A criança está fazendo uma birra. O que que você faz? Comunicação não violenta. Primeiro passo é observar sem julgar, que é muito difícil, viu, gente? Então, assim, não é nada fácil isso, mas é possível. É você observar sem julgamento. O que que está acontecendo? Né? Ela está fazendo uma birra. A Mônica falou, quando a gente demonstra para a criança que quer chegar num acordo, já é um começo, com certeza. Então você olha para aquela birra e percebe, olhou, é uma birra, fato, ponto, a criança está se jogando no chão, eu não vou julgar, nossa, essa criança é muito birrenta, nossa, essa criança é terrível, aquele monte de julgamento que vem na cabeça. Não, é uma birra, ponto final, fato. Agora, o que que essa birra, segundo passo, o que que essa birra está causando em mim? O que está gerando dentro de mim vendo essa birra? Aí eu me conecto com o meu sentimento, que é o segundo passo. Eu estou ficando com raiva de ver essa birra. Agora, tem algo mais profundo aí que o sentimento. Por que que eu fico com raiva? O que que está por trás do sentimento? Aí já entra o terceiro passo. É a minha necessidade. Qual é a minha necessidade? Porque eu só sinto raiva quando eu tenho uma necessidade que não foi atendida. Então, eu tenho necessidade, vamos supor, eu tenho necessidade de organização, de silêncio, né, de respeito, e a criança está me desrespeitando, então está ferindo essa minha necessidade. Feriu essa minha necessidade, vai me despertar esse sentimento. Então, eu descobri meu sentimento e descobri minha necessidade, aí que entra o quarto passo, que é o passo do pedido. Aí eu vou fazer o pedido para essa criança. Uhum. Né? E aí, qual é o pedido? O que que eu quero que ela faça? E aí entra também a questão de evitar o não, direcionar a criança para o que quer que ela faça, né? Se conectando também até ela se acalmar. No caso da birra, é preciso muita paciência, porque precisa deixar a criança mais calma, porque ali ela está num turbilhão de emoções, ela está mergulhada nas emoções. Então, primeiro você tem que salvá-la, né? Não adianta falar nada quando alguém está afogado, você tem que tirar ela dali primeiro, para depois conseguir falar alguma coisa, para depois ela poder te entender. E aí você faz o pedido. O que que você quer que ela faça? Olha, quando você se sentir com raiva, você pode pular, você pode socar uma almofada, você pode rasgar um papel, mas não se joga no chão. Porque você pode se machucar, né? E aí você explica, você faz o pedido. No caso também que eu acho que acontece demais, que no caso de guardar brinquedo, né? Quando a criança não quer guardar o brinquedo. E aí como é que você pode usar a CNV nisso? Primeiro, observa o fato, tá? Aquela bagunça na sala. O que que isso te gera? Isso me gera irritação, por quê? Porque a minha necessidade é que a casa fique organizada, é que a casa fique limpa. Então eu já me autoconheci. Eu sei de onde está surgindo esse sentimento, eu sei qual é a minha necessidade, então eu vou fazer o pedido para a criança. Olha, eu gosto, eu me sinto triste, e aí a gente não culpa o outro.
Percebe? Eu não falo assim, você está me deixando com raiva. Ninguém deixa a gente com raiva, não, gente. A raiva vem de dentro. Se eu tô sentindo raiva é porque eu não sei me autocontrolar. É porque eu não tenho inteligência emocional suficiente para sentir paz mesmo em meio ao caos, né? Não é a culpa do outro. Então eu falo sobre a minha necessidade para o outro. Eu gosto de ver a casa organizada. Isso é uma necessidade minha. Por isso eu sinto raiva ao ver tudo fora do lugar. Então, eu gostaria que você guardasse. Como que nós vamos guardar? Bora para brincadeira, para o jeito lúdico. E aí a Pois Gi é. comentou aqui. Peraí, deixa eu só ver Não, aqui. vamos voltar um pouquinho, Gil. seus comentários estão Tá, maravilhosos. então volta. Volta que eu quero ler. Deixa eu só fazer um adendozinho aí, nisso que você falou. Sim. Eu acho que isso também é outra coisa que todas as mães enfrentam, e sobretudo com a criança dentro de casa, fazer ela guardar os brinquedos, fazer ela arrumar. E sobrecarrega, gente. A mãe fica cansada de ter que ficar catando aquilo ali toda hora, né? Não é legal. Nós temos duas emoções, nós temos a emoção da criança e nós temos a emoção da mãe. E as duas têm que ser levadas em consideração para que a gente consiga promover esse diálogo. O que a gente está falando aqui hoje é que para esse diálogo acontecer, para promover, você tem mais informações, mais experiência de vida, mais tudo de conhecimento do que a criança. Então, a gente está te convidando a trabalhar na sua cabeça. E isso não vai acontecer da noite para o dia. A gente tem muito uma mania de comparar, né? Então, nada disso, gente, acontece da noite para o dia. Mas nós estamos te mostrando que tem como acontecer. Então, você começa o processo, aí um dia vai dar certo. Igual elas comentaram aqui, né? Ah, parece que só de ouvir a live já tá arrumando. E aí, já começa aquele processo, né? E e a gente vai conseguir fazer essa comunicação depois, porque os inputs necessários já foram lançados, já foram criados. Né? A Aninha comentou aqui, deixa eu voltar lá, peraí. A Gi? Não, antes. Cadê, gente? Da Aninha que eu tinha visto, sumiu. A Aninha comentou aqui. Nossa, preciso desse livro urgente e trabalhar muito meu autoconhecimento. Com duas crianças está tenso, às vezes surto, dou uns gritos e até uns tapas na bunda. Me falta controle emocional. Então, Aninha, o que acontece? Em primeiríssimo lugar, tá tudo bem. A gente vê muitos materiais, muita gente falando como nós devemos educar nossos filhos. E aí você vê inúmeras informações em inúmeros veículos, de inúmeras formas. Mas, em primeiro lugar, você precisa entender que está tudo bem. Você vai errar. E não é porque um está dizendo uma coisa, o outro está dizendo outra coisa, que vai ser diferente disso. Mas, só de você estar aqui nessa live, ou quem for assistir essa live depois, você já deu um primeiro passo para isso. Chegou lá no estágio 2, que a Michelle falou na outra live, que é o quê? Eu agora já sei que existe um caminho. Eu sei que tem jeito de eu aprender coisas novas que vão me ajudar, mas é assim, eu vou aprender coisas novas, vou buscar sementes, e aí eu vou plantar essas sementes, eu vou regar no meu cotidiano, vou cuidar, vou regar, como eu faço com uma planta. É isso que eu vou fazer com esse conhecimento que eu estou, né, estou aprendendo aqui agora. Vou regar no meu cotidiano e lá na frente eu vou colher esses frutos que hoje eu não tenho. Então, hoje eu não tenho esses frutos. Hoje eu tô surtando, hoje eu tô ficando nervosa, hoje meu filho não arruma o quarto, hoje ele não quer ir pra escola, hoje ele não quer comer legume e uma infinidade que a gente pode ficar aqui falando. Mas eu hoje percebi o seguinte, peraí, eu posso aprender coisas porque eu tenho mais conhecimento de mundo de vida e a minha criança tem menos. Então eu posso conversar com ela usando as ferramentas que ela tem e aí nós vamos conseguir um diálogo. Mas eu posso, no meu processo, inserir mais até que a criança comece a se aproximar do meu. E aí a gente consegue desenvolver isso. A gente tem inúmeras coisas.
Então, gente, seguinte, ontem a gente falou, e eu vou falar aqui mais uma vez para vocês. Eu e a Michelle estamos com um projeto que, em resumo, são estas sementinhas. Se chama Jornada Criativa. O que é essa jornada? Essa jornada, a gente vai criar um grupo no WhatsApp. Neste grupo, nós vamos guiar vocês. Como nós vamos guiar? Cada dia nós vamos dar uma sementinha. Quantos dias? 15. São 15 dias com a ajuda de uma psicóloga e de uma recreadora para te ajudar a trabalhar o psicológico da criança e usar ferramentas lúdicas. Então, a gente vai te dar brincadeiras que vão trazer aquele conceito que você vai aplicar com a criança para colher já aquele conceito. E aí, a cada dia, a gente vai dando uma sementinha. Lá no grupo, nós vamos criar um momento com explicações em texto, em áudio. Vamos ter vídeos de prática. Vamos ter roda de conversa para ver como acontece na casa de um e do outro. Então, gente, essa jornada tá incrível. Tem muito material. A gente vai trazer para vocês mais tarde os temas que vão ter nessa jornada. Quem quiser participar, a gente vai explicando aqui durante o processo, explica lá no grupo também. Mas tem uma notícia muito boa. Tem como você ganhar a sua vaga. Não vai ser um preço caro. Vai ser um preço que vale muito a pena. Mas tem como você ganhar a sua vaga. O que a gente tem que fazer? Lá no nosso perfil, no meu e no da Michelle, tem um post da Jornada Criativa. Então, eu queria que vocês fossem lá e fizessem um comentário da sua expectativa, do que você está precisando aprender nessa jornada, o que você está achando dessa semana. E marca alguém. E marca mais uma pessoa que você sabe que precisa também. Seguinte, não vai ser igual o que a gente viveu aqui essa semana. Não é a mesma coisa. A gente vai aprofundar e a gente vai estudar o seu caso específico. Vai ser uma coisa mais individualizada. Então, a gente vai estar em grupo, mas vai ser mais individualizado para que a gente possa entender o seu problema e te ajudar, para você não ficar sozinho nisso. Falei tudo, Michelle? Falou lindamente. Eu já estou super empolgada para a nossa jornada. Não estou me aguentando mais, porque tem tanta coisa linda, né? E que a gente quer compartilhar com vocês. Aline, deixa eu só voltar uma coisa aqui rapidinho. A Michelle fez um comentário importantíssimo. Michelle, minha xará, eu sei que você está no grupo. Repete esse comentário lá no grupo que eu quero te responder. Ele é importantíssimo para todo mundo. Esse observar é muito bom. Mas eu não vou falar aqui porque não vai dar tempo mais. Gente, então, gente, aproveite e vai lá no post, comenta, faz o comentário do seu depoimento e pede às pessoas para curtirem o seu comentário. O comentário que tiver. Não é sorteio. O comentário que tiver mais curtidas já vai ganhar a vaga para a jornada criativa. Na verdade, vão ser 2 vagas. O comentário mais curtido no meu perfil e o comentário mais curtido no perfil da Michelle. Então, é ir lá, comentar sua expectativa, comentar assim, qual é o seu problema, o que você espera resolver nessa jornada, o que dessa semana você já pôde aproveitar, comentar isso. E se você ainda não está no grupo, é só entrar no nosso link, no link que está na nossa bio, está nas duas, entrar nesse link. Você vai entrar no grupo do WhatsApp e vai fazer parte com a gente. Lá a gente está aprofundando todos os dias, trocando uma ideia. Você vê o caso de alguém e vê que você não está sozinho. A gente está junto nessa. E se a gente der as mãos, a gente consegue ter um dia a dia, uma rotina mais saudável, mais gostosa, né? Isso. Vamos lá, Aninha. A Aninha falou que está precisando. Vem com a gente. Isso, não perca gente. essa oportunidade. Se você sente aí, gente, sintam aí no seu coração. Se vocês sentem que é o momento de aprofundar para melhorar essa relação, vem com a gente. Isso. Bom, vou desligar porque ele tá caindo. 30 segundos. Gente, beijo, gratidão. Cadê o print? Ai, deram um print já? Ai, meu Deus, 30 segundos. Cadê as meninas do print? Print e marca a gente lá, gente, para que mais pessoas conheçam, tá? Beijo, até no grupo. Beijo. O link tá na bio. Obrigada pelo seu tempo. Tchauzinho, gente. Tchau.